Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para a apresentação da simulação. Agora vamos abordar o conteúdo da lei de Coulomb, ok? Relativo à lei de Coulomb. Bom, temos aqui dois corpos, esses corpos representados por essas duas esferas, uma maior e uma menor. A esfera maior tem uma carga de 3 vezes 10 a menos 3 Coulomb, essa é a nomenclatura, ok? A esfera menor, 1 vezes 10 a menos 4 Coulomb. Bom, essas duas esferas têm cargas distintas, porém de mesmos sinais. Então, quando estão próximas da outra, vai ocorrer uma força de repulsão, uma força elétrica de repulsão, segundo a lei de Coulomb, não é? Que sabemos que é dada pela fórmula F é igual a K0, que multiplica as cargas Q1 e Q2, dividido pela distância ao quadrado. Onde K0 é a constante eletrostática do meio, que no caso aqui está representando o meio é um vácuo, tá? Essa constante tem valores idênticos, né? Aproximadamente iguais, tanto para o vácuo como para o ar. Bom, quando a gente executar aqui, vamos ver o que acontece. Essas duas linhas vermelhas, na verdade, são os dois vetores força, né, elétrica. Vamos ver a intensidade do vetor força elétrica nesse primeiro momento, onde a distância é igual a 1 metro. Então, 2,7 vezes 10 a terceira Newton. Ok, 2.700 N. Bom, uma força muito grande, porque as distâncias estão próximas, né? Uma está próxima da outra. Vamos afastar agora, reiniciar, vamos afastar a esfera 1 da primeira, colocando a distância aqui x, a distância dela é de 1 metro, vamos colocar 2 metros. Duplicar essa distância. Multiplicar por 2. Multiplicar por 2. O que deve acontecer agora? A força elétrica que surgir entre elas, né, que vai surgir entre elas, vai ter uma força menor, né, uma intensidade menor, um módulo menor. Vamos ver aqui. Quando duplicamos a distância de 1 para 2, a força passou agora a ser 6,7 vezes 10 a segunda Newton. Ok? Pela fórmula da lei de Coulomb, ela é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente ao quadrado da distância que separa os dois corpos. No caso aqui, essas duas esferas, né? Com carga 3 vezes 10 a menos 3 Coulomb e 1 vezes 10 a menos 4 Coulomb. Vamos agora duplicar novamente a distância. Vamos aumentar novamente a distância em relação à primeira, né? Ou seja, vamos agora novamente alterar a distância, passar para uma distância agora igual a 3 metros. Então, o triplo da primeira, do primeiro momento, que era de 1 metro. Então, vamos passar aqui, trocar 2 metros por 3. Vamos ver o que acontece. Vamos executar. Veja que agora a força elétrica diminuiu mais ainda, não é? Essas forças são forças de repulsão, porque as cargas têm mesmos sinais, no caso aqui é sinais positivos, e, portanto, essa força de repulsão. Sabemos que quando os sinais das cargas são iguais, a força de repulsão, quando os sinais das cargas são diferentes, a força de atração. Vamos novamente alterar aqui a distância, colocar o valor igual a 4 metros. 4 metros. Vamos executar. Veja que a força elétrica diminuiu mais ainda, não é? Vamos novamente para 5 metros. Isso você está acompanhando com o cálculo aqui, né, ao lado. Usamos a forma da lei de Coulomb para determinar justamente os valores dessa simulação. Vamos agora colocar a distância de 5 metros, ok? Para fazer esse último momento de simulação. Veja que a força elétrica diminuiu, não é? E tem um valor agora 1,1 vezes 10 a segunda Newton, não é? Ou seja, como está no cálculo aí, acima, o valor aproximadamente de 11 vezes 10 Newton, ok? Veja também o seguinte, vamos trocar o sinal de uma delas e ver o que falamos anteriormente. Trocamos o sinal da esfera maior para menos 3 vezes 10 a menos 3 Coulomb, e da esfera maior continua sendo positivo, ok? 1 vezes 10 a menos 4 Coulomb. Ao executar, vamos ver o que aparece. As forças agora são de atração, tá certo? Sinais contrários, força de atração. O valor não muda, não é? O módulo é o mesmo, só muda o sentido dessas forças. Veja que aqui está presente, né, a terceira lei de Newton, né?
as forças elétricas têm a mesma direção, sentidos contrários e atuam em corpos distintos. Bom, toda a simulação, você viu os cálculos aqui em cima, né? E aqui ao lado, né, você veja o comportamento da força, né, elétrica. É uma curva, né, ok, que varia com o inverso do quadrado, e exatamente o que fizemos na simulação. Uma força F maior, quando a distância de 1 metro, está representada pela distância D. A força foi dividida por 4, quando a distância foi duplicada. Depois foi dividida por 9, quando ela foi triplicada. E assim por diante. Ok? Bom, pessoal, esperamos que com essa simulação o conteúdo relacionado à lei de Coulomb tenha ficado mais claro. E tudo isso você vê no pôster, né, do site Vamos Estudar Física, que está relacionado com essa simulação. Ok? Vamos para o próximo conteúdo.